Quero agradecer por você estar aqui. Mais um dia comigo. Acordei com o som leve da chuva que não chegou a ser chuva. Eram gotinhas presas nas folhas da minha janela, como se o céu tivesse ensaiado chorar e desistido. O relógio marcava 6h28, e por um instante eu tive vontade de me enrolar mais no cobertor e ficar escutando a cidade acordar. A vizinha que liga a chaleira sempre à mesma hora, o ônibus que faz a curva no fim da rua, o cachorro do Sr. Augusto que late para o nada, talvez para lembrar que está vivo. A vida não se corre, se camina com calma, Ija. Eu ouvi a voz da minha mãe, como quem lembra de um bilhete antigo. Respirei, passei a mão no cabelo e, sem pensar muito, decidi que hoje eu ia voltar ao Parque dos Girassóis. Fiquei um tempo olhando para o teto, tentando entender por que aquele lugar se transformou em uma fronteira invisível dentro de mim. Talvez porque ali tudo brilhava com uma luz que agora mora um pouco mais longe. O riso de Camila, a forma como Renata se escondia atrás do caderno para não mostrar que estava chorando de rir, as histórias que inventávamos sobre o futuro. Eu vou ser veterinária. Eu vou desenhar capas de discos. Eu vou dançar em todos os palcos do mundo. Eu vou projetar carros que pareçam sorrir. Diego sempre chegando um pouco atrasado, com o cabelo bagunçado e aquele sorriso torto que faz o tempo errar o passo. Mas o parque ficou parado quando Valéria se mudou, quando cada um começou a correr atrás de coisas que não cabem todas no mesmo fim de tarde. Eu fui guardando o parque numa gaveta. Levantei. Chico, que dorme como uma nuvem dobrada aos pés da minha cama, me olhou com uma cara de "é agora?" e abanou o rabo antes de eu dizer qualquer coisa. Não sei como os cachorros sabem antes da gente que o dia será diferente. Vesti minha calça mais confortável, a blusa de tricô que a abuela me deu no último Natal, e amarrei o cabelo num rabo de cavalo apressado. Na cozinha, o cheiro do café do meu pai já estava brigando com o das torradas da minha mãe. "Vai cedo hoje, Chime?" meu pai perguntou, girando a colher dentro da caneca como quem gira pensamentos. "Vou dar uma volta com o Chico", respondi, deixando escapar um sorriso pequeno. "Talvez eu passe no parque." Minha mãe me olhou por alguns segundos como quem lê subtítulos num filme silencioso, e assentiu com ternura. "Se vás, vuelve com calma", disse, colocando um pedaço de mamão no meu prato. "E leva um casaco. O vento anda mudando de humor." Coloquei o casaco na mochila. Peguei um caderno e uma caneta. Não porque planejava escrever, mas porque às vezes as palavras se assustam menos quando vem papel por perto. Chico fez a dancinha da coleira, 2 voltas, um pulo e um suspiro. E saímos. A manhã tinha o cheiro de roupa recém-lavada. O céu clareava numa cor de leite misturado com pêssego, e eu seguia contando as pedras irregulares da calçada, como quando eu era menor e achava que pisar só nas pedras claras me daria sorte. No caminho, as coisas de sempre estavam diferentes pelo simples fato de eu estar olhando. O senhor que vende jornal tinha um novo jeito de dobrar as manchetes, como se quisesse esconder as más notícias e entregar primeiro as boas. A menina do prédio da esquina, que há meses treina piruetas com uma fita rosa no pátio, conseguia agora uma volta a mais sem perder o equilíbrio. Um passarinho pousou na antena de TV e cantou algo que parecia um segredo. Chico, orgulhoso, conduzia a nossa pequena expedição como um capitão de navio em mar de asfalto. Quando as primeiras pétalas amarelas começaram a surgir por trás da cerca, meu coração deu um passo diferente. O Parque dos Girassóis é o tipo de lugar que escolhe a própria luz. Não importa a hora, parece sempre entardecer ali, como se as flores tivessem ensinado ao sol a maneira certa de tocar as coisas. Entrei devagar. A grama, ainda um pouco molhada, soltou um cheiro verde, vivo. 2 crianças brincavam de correr com silhuetas compridas, e um homem de boné lia um livro que eu não consegui ver o título. O vento passava levemente, e as flores reagiam como um público gentil, aplaudindo com a cabeça. Sentei no banco de madeira perto do laguinho, o nosso banco. Foi automático olhar para o lado esquerdo, onde Camila gostava de se jogar de repente,
ocupando um espaço maior do que o corpo, como se o mundo tivesse que se arrumar para caber nela. Fechei os olhos por um segundo e ouvi as risadas antigas, quase como se a madeira guardasse memória. Relaxa, Shimi. Você pensa demais, Camila teria dito. Pensar demais é como desenhar sem parar e nunca pintar. Renata teria sussurrado, mexendo na pulseira que sempre aperta quando está nervosa. E Diego, mais atrás, riria sem som, o sorriso primeiro, a voz depois. Eu voltei, falei baixinho, e me senti ridícula e corajosa ao mesmo tempo. Chico deitou com o queixo nas minhas sapatilhas, um guarda da alegria. Tirei o caderno da mochila. A ponta da caneta tocou o papel e só saiu uma linha torta. Não era uma frase. Era só um começo. Respirei mais fundo. Eu queria escrever sinto falta. Mas a sensação era maior e mais larga do que duas palavras juntas. Era falta, sim. Mas também era gratidão por tudo que coube aqui. E era uma espécie de alegria nova, tímida, que vinha de estar ali sem fugir de mim mesma. Um senhor passou com um carrinho de picolé. Ele tinha olhos claros e uma calma antiga. Quer um de limão? Perguntou educado, como se vendesse uma lembrança. Hoje sim, respondi, como quem aceita um pacto. Enquanto o gelo derretia devagar, pensei no quanto eu tinha evitado aquele lugar, como se ficar longe fosse me proteger. Às vezes a gente acha que esquecer é um tipo de coragem, mas talvez seja só medo com roupa bonita. O picolé fez o céu mais azul. Abri o caderno de novo. Escrevi. Voltar é uma forma de seguir em frente quando a gente não tem pressa. Sorri. Meu telefone vibrou. Mensagem da Camila. Ximeena, ensaio no pátio às 16 horas, não me abandona. Outra mensagem da Renata, minutos depois. Passei por uma papelaria nova perto do café. Tem cadernos com capa de constelação. Você ia amar. Eu ia responder qualquer coisa, mas preferi guardar um pouco daquele silêncio desatado. Ficar sozinha num lugar que foi de muitos não é se afastar. É descobrir outro ângulo da mesma foto. Lembrei de Valéria. Da última tarde antes da mudança, quando fingimos que era só mais uma. Ela me abraçou forte, com cheiro de livro novo e de despedida que finge não ser. Disse que amizades verdadeiras têm um mapa próprio e que às vezes o caminho fica sem desenho por alguns quilômetros, mas continua existindo. Eu acreditei. Acredito ainda. Puxei a gola do casaco. O vento ficou um pouco mais travesso. Vamos andar, Chico? Ele levantou como quem entende verbos. Fomos pelo caminho de terra que contorna o lago. As folhas faziam um som de papel amassado sob nossos passos. Uma menina segurando um balão amarelo me sorriu, e eu devolvi um olá tímido, desses que se perdem logo depois de serem ditos. Senti saudade de algo que não sei nomear. Talvez eu tenha sentido saudade da menina que eu era aqui, tentando parecer confiante quando tudo nela era pergunta. No meio do caminho vi a senhora que sempre vem alimentar os patos, mesmo quando não há patos. Ela joga migalhas sobre a água e espera. Gosto dessa fé simples, a de acreditar que as coisas aparecem quando a gente as convida com doçura. Fiquei observando e, por alguns instantes, me deu vontade de pedir a ela um punhado de pão. Não para alimentar patos, mas para ver se algum pedaço de mim voltava à superfície. Sentei de novo. Abri o caderno, e dessa vez, as palavras vieram como se já estivessem esperando na beira. Hoje eu quis medir o tamanho do meu silêncio, e descobri que ele não é vazio. Ele tem o barulho das flores se mexendo, o estalo pequeno das folhas secas, a voz longe das crianças e o latido do Chico quando acha que o mundo precisa de um alerta. O parque é o mesmo. Eu é que sou outra. E tudo bem. O sol começou a se inclinar como quem procura uma posição mais confortável para ouvir histórias. Meu telefone vibrou outra vez. Diego. Tá por aí? Tive vontade de dizer, vem. Mas o convite ficou em mim como um segredo que ainda não sabe se quer ser dito. Digitei no parque e apaguei. Digitei, depois te conto, e apaguei. Enviei um coração amarelo. Talvez ele entendesse. Talvez não. Mas naquele momento,
O silêncio também precisava de espaço entre nós. Ouvi passos que reconheci sem precisar olhar. Minha mãe diz que a gente aprende as pessoas pelos passos, pelo jeito como o peso encontra o chão. Eram passos leves, apressadinhos, de tênis novo. Camila. Ela apareceu pela lateral, ofegante, com o cabelo preso num coque que parecia prestes a fugir do próprio elástico. Eu sabia, disse triunfante, sentando do meu lado sem pedir licença. Tinha certeza de que hoje você vinha. E como você sabia de uma coisa que nem eu sabia? Perguntei rindo. Que o ar muda quando alguém decide que é dia de coragem, respondeu séria por 2 segundos, antes de revirar os olhos. Tá, essa frase parece do meu caderno de frases dramáticas, mas é real. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos em silêncio. E foi um silêncio de amigas, desses que valem por muitas conversas. Vamos ensaiar mais tarde? Perguntou, mexendo nos cadarços como quem embaralha pensamentos. Vou passar em casa e vejo com a minha mãe. Fiz uma pausa. Camila, obrigada por sempre saber chegar. Eu não sei sempre. Ela riu. Às vezes eu apareço cedo demais. Às vezes, tarde demais. Mas se um dia eu errar muito, você me puxa de volta, combinado? Assenti. Ela levantou num pulo, disse que tinha que buscar uma garrafa de água e desapareceu entre as flores. Eu respirei fundo de novo, e o parque me devolveu o mesmo ar, só que mais leve. A luz começou a ficar dourada, a hora do dia em que tudo perdoa. Quando voltei para casa, Chico foi na frente como um guia impaciente. A rua estava morna, e a cidade parecia ter aceitado que hoje seria um dia gentil. Na cozinha, minha mãe cortava tomates para o jantar e cantarolava baixinho. E então? Ela perguntou sem virar, como quem sabe que as respostas chegam melhor quando não são caçadas. Foi bom, respondi, procurando uma palavra que coubesse. Foi como visitar uma versão de mim mesma que ainda mora lá. Eu achei que doeria mais. Doeu um pouco. Mas também curou. Ela colocou a mão no meu rosto e sorriu de um jeito que guarda anos. Os lugares que amamos sempre dizem coisas novas quando voltamos, disse. Mesmo que a paisagem seja a mesma, os olhos já aprenderam outras línguas. Ajudei a pôr a mesa. Meu pai contou de uma obra em que os tijolos pareciam querer brigar com aprumo. Eu ri do jeito como ele personifica coisas de concreto. O cimento às vezes só precisa de paciência, ele disse, e eu pensei que talvez nós também. Depois do jantar, subi para o meu quarto. O céu pela janela tinha a cor do descanso. As plantas da minha estante curvavam-se discretamente, como bailarinas que agradecem ao fim de um espetáculo silencioso. Chico se instalou no tapete. Abri o diário. Querido diário, escrevi e parei. Eu quase nunca começo assim, mas hoje parecia certo dar nome ao que me escuta. Voltei ao Parque dos Girassóis. Por semanas eu achei que a coragem estava em ficar longe, como se a distância fosse um curativo. Hoje descobri outra coisa. A coragem também é encostar no lugar que doeu e ouvir o que ele tem a dizer. O parque é o mesmo. Eu é que cresci um pouco. E mesmo sozinha, eu não estava só. Porque eu levei comigo as versões de nós que riram no nosso banco, que correram ao redor do lago, que prometeram um futuro enorme. Eu levei comigo a Valéria que pegou um trem, e ainda assim cabe no meu bolso direito. Levei a Camila que chega ofegante, a Renata que desenha o silêncio, o Diego que sorri com atraso e acerta o tempo do meu coração. E levei o Chico, claro, que late para avisar ao mundo que a nossa alegria tem guarda. Voltar a um lugar do passado não é reviver. É perceber o quanto já crescemos. É entender que a saudade não é buraco. É uma flor que nasce em chão que a gente cuidou. Hoje eu voltei para regar. O telefone vibrou. Uma foto da Renata. Um caderno de constelações sobre uma mesa de madeira e um bilhete. Para quando você quiser escrever estrelas. Respondi com um áudio curto. Obrigada. Hoje o céu daqui também ganhou pontos de luz.
Ela colocou um coração azul. Logo depois, outra mensagem do Diego. Se quiser, amanhã posso te acompanhar até o parque. Fiquei um tempo olhando para a tela, como quem observa uma pedra atirada num lago demorar a tocar o fundo. Talvez amanhã, escrevi. Hoje eu precisava ouvir a minha voz. Enviei. Quase imediatamente ele respondeu. Orgulho de você. Senti o peito esquentar. Às vezes 4 palavras acertam o endereço. Fechei o diário e fiquei deitada olhando o teto, lembrando do som dos girassóis. Sim, eles têm um som, pelo menos para mim. É o som do vento quando aprende a dançar com algo que não quer derrubar. Pensei no que a minha mãe diria se eu contasse desse som. Las flores também hablam, Ija, pero a gente tem que aprender a escutar com os olhos. Ri sozinha. Apaguei a luz. A cidade lá fora mexia-se devagar, como quem encontra uma posição boa para dormir. Antes de fechar os olhos, anotei mais uma linha. Crescer talvez seja isso. Voltar, olhar, agradecer e seguir. Chico resmungou um boa noite em idioma de cachorro e se enrolou, redondo, como um ponto final. E eu entendi que, mesmo quando o dia parece apenas um dia, ele pode ser um começo,